Labassúria, Decovas, Ripalavas. Irmão, que a paz seja com todos vocês. Hoje iremos analisar a glossolalia, né? Que é o ato de falar em línguas estranhas, perdão, que há em muitas igrejas. Então, iremos analisar aqui o 1 Coríntios capítulo 14 e vamos ver se realmente 1 Coríntios 14 sustenta a doutrina da glossolalia, né? Glossolalia? Deixa eu ver aqui se estou falando certo. Glossolalia, tá? Então, se você não tá por fora aí, é assim, se você visitar um culto pentecostal, por exemplo, você vai perceber que os irmãos pronunciam algumas palavras semelhantes a essa aqui que eu estou falando, né? Ripalabas, decanvas. E eles dizem que essa língua é a manifestação do dom do Espírito Santo. Vamos analisar o texto, tá bom? Antes de tirar a conclusão, vamos analisar o texto. Vamos lá? Cadê? Aqui. Aqui. Vamos começar aqui, galera. Perdão, irmãos. Mania de falar com os meus alunos, galera, né? 1 Coríntios capítulo 14 diz assim, 14 verso 2, tá bom? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistério. Então aqui está o texto base para sustentar a doutrina das línguas estranhas, né? Então o irmão fala assim, ó, se você perguntar assim, o que significa decânvas, né? Decovas, cadê? Ripalabas, decovas, labassúria. O irmão vai usar esse texto bíblico aqui e vai falar, ó, isso daí ninguém entende, só Deus. Em outras palavras, não é um idioma conhecido de nenhuma nação que há na Terra. É um mistério que só Deus entende. Ele vai usar esse texto aqui e aparentemente parece ter parece que está fazendo sentido, né? Vou mostrar que não tem sentido não, mas num primeiro momento parece que faz sentido. E se você falar assim, nossa, mas como é que eu vou falar palavras que não vai edificar ninguém, não vai servir para nada? Aí eles vão usar esse texto aqui, ó. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Vai usar esse texto. Aí você fala, então entendi. Então decovas, labassúria, é para edificar somente a pessoa e não a igreja, tal. Muito bem, para você entender 1 Coríntios 14, é importante você entender Atos capítulo 2, porque Atos capítulo 2 é o contexto que fala lá da manifestação do Espírito Santo, apresentando os dons para a igreja, ok? Eu não vou ler os primeiros versos, porque os primeiros versos falam que os discípulos estavam reunidos no dia do Pentecostes. Pentecostes era um dia de festa judaica, e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e os discípulos começaram a falar em outras línguas, tá? Isso você pode conferir na sua Bíblia aí. Aí a questão é, em outras línguas, que línguas? Né? Em outras línguas, que línguas? O verso, cadê? Cadê? Verso 8. É o verso 8? O verso 8 mostra pra gente que línguas é essa. Atos 2, do verso 8 em diante, Atos 2, verso 8, diz assim: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e a Frígia, a Panfilha, o Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Muito bem, aqui você vê o contexto da manifestação do Espírito Santo, né, e da distribuição do dom de falar em línguas. Você percebe comigo que nesse contexto aqui, a língua que era falada aqui era a língua de nações, eram idiomas.
a pessoa que vinha lá da Arábia, né? O árabe que vinha da Arábia, o egípcio que vinha do Egito, ele ouvia um discípulo falar na sua própria língua. O egípcio ouvia um discípulo falar na língua egípcia e o árabe ouvia um discípulo falar o evangelho na língua árabe. E todos se maravilharam, aqui como o texto mostra, né? Desse modo você percebe, que a língua falada aqui, o termo outras línguas falado aqui em Atos capítulo 2, eram idiomas, línguas de nações, tá? E eram línguas conhecidas, e não línguas desconhecidas. Isso é muito claro aqui, eu acho que todos entram em comum acordo que está muito claro aqui que a língua falada em Atos capítulo 2 eram outras línguas eram línguas conhecidas. A gente fala outras línguas porque os irmãos começaram a falar idiomas que nunca estudaram. Os discípulos começaram a falar idiomas que nunca eles tinham estudado e aprendido, né? Isso é um dom espiritual, é uma manifestação sobrenatural de Deus. Muito bem. Só que aí a questão que não quer calar por que aqui em Atos capítulo 2 a língua é conhecida, é um idioma de nações, e lá lá em 1 Coríntios capítulo 14, a língua é desconhecida. O que está acontecendo? Será que havia diferentes formas da manifestação do Espírito Santo de Deus? Será que em um momento o Espírito Santo se manifestou na forma de idiomas e de língua de nações, língua conhecida, e em outro momento o Espírito Santo se manifestou distribuindo línguas desconhecidas? Será que é isso? Tá parecendo, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Claro que não. Claro que não, amigo. Acontece que nesse contexto aqui de Atos capítulo 2, você percebe que um discípulo que estava pregando o evangelho na língua egípcia pregava para uma pessoa que entendia essa língua, ok? O egípcio que veio lá do Egito, ele ouvia um discípulo falando na sua própria língua. Já o árabe que veio, né, das Arábias lá, o árabe ouvia outro discípulo falando as grandezas de Deus na língua árabe. E todo mundo era edificado. Agora, se você trocar aqui, colocar o discípulo falando em árabe para o ouvinte egípcio, para uma pessoa egípcia, e o discípulo falando em egípcio para um ouvinte árabe, que veio da Arábia, por exemplo, né, de tais regiões, você vai perceber que a língua vai ser estranha e misteriosa para os ouvintes. Não vai ser edificante. Entende? Só Deus vai saber, vai ser um mistério. É isso que você precisa entender, prezado. Em outras palavras, por que 1 Coríntios está falando lá que a língua era um mistério, que ninguém estava entendendo? Por quê? Porque a igreja de Corinto, né? Corinto. Que a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, ela falava, os irmãos que viviam ali, congregavam ali, falavam grego. Então, o irmão que tinha o dom de falar, por exemplo, sei lá, persa, o irmão que tinha que recebeu o dom de falar em persa, chegava na igreja lá de gregos, se levantava no meio da igreja e começava a pregar, a falar as grandezas de Deus no idioma persa. Esse idioma persa para os irmãos gregos era o que, irmãos? Era o quê? Era um mistério. Era um mistério e ninguém entendia, prezados. Ninguém era edificado. Por isso que Paulo escreve para a igreja
né? Repreendendo a igreja e falando: olha, irmãos, vocês podem falar em línguas estranhas. Gente, entenda aqui, não esqueça. Falar persa em uma igreja que só tem grego, o persa para os gregos vai ser estranho, vai ser língua estranha, ok? Mas isso não significa que não é um idioma. Então Paulo escreve e fala: irmãos, não é proibido você falar em línguas estranhas, mas é necessário que haja intérprete para que haja interpretação. Isso você consegue ver no contexto, prezado. Em outras palavras, irmãos, pegar 1 Coríntios 14 para tentar sustentar e tentar apoiar a doutrina do Labachúrias, do Decovas, né? É um erro interpretativo muito grande. Porque o mesmo dom de línguas que se manifestou lá na igreja de Corinto é o mesmo lá de Atos capítulo 2, é o mesmo dom. A única diferença, o termo estranho ali, mistério que aparece ali, é porque a igreja de Corinto, de grego, estava, irmãos da igreja de Corinto, né, na Grécia, estava falando um idioma estranho e misterioso para os irmãos, aí que os irmãos não entendiam, tá? Então é isso, irmãos. Para encerrar aqui, infelizmente, o que os irmãos falam aí em algumas igrejas não é o dom genuíno do Espírito Santo. Ah, mas irmãos, então é o quê? Ah, irmãos, não sei, não tem como eu falar uma coisa que eu não sei, né? O que eu sei é que não tem fundamento bíblico para sustentar tal ideia de labachúria, é, sirianda, qual que é a outra? Decovas, não tem fundamento bíblico para sustentar isso. Tá bom, gente? Até o próximo estudo. Deus abençoe.